Vamos conversar aqui sobre Por Lugares Incríveis, filme versus livro. Livro versus filme, eu não vou fazer uma comparação cinematograficamente falando, tá? Eu vou falar sobre as minhas considerações em relação ao filme, que eu notei, que eu percebi, se eu gostei, se eu não gostei, mas é minha opinião, tá? Deixando aqui muito claro isso de uma vez. Então, se você gostou, se você discorda, se você não concorda, enfim, eu falei a mesma coisa, né? Discorda e não concorda. Enfim, comenta aqui e a gente vai tagarelar, tá? Tudo no respeito e na bênção do Pai. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, foquem nessa edição que é simplesmente perfeita. Eu não gostei dessa nova edição que a seguinte fez, porque eu acho que essa capa aqui é perfeita e não precisava de outra. Em Por Lugares Incríveis, então, a gente conhece dois personagens, que é o Finch e a Violet. Livro, estou falando do livro nesse momento. Eles se encontram no ponto mais alto lá da escola, lá de um local lá da escola. Os dois se salvam, digamos assim, tá? Não acontece da mesma forma que no filme, que eles acabam se encontrando numa ponte, mas no livro não é desse jeito. Eles se encontram no ponto mais alto da escola, inclusive isso tá até na sinopse do livro, alguma coisa assim. Em uma dessas tentativas, ele vai para o alto da torre do sino da escola e, para sua surpresa, encontra a Violet também, prestes a pular. Então, os dois se encontram numa situação extremamente frágil, uma situação extremamente caótica, e os dois com os mesmos sentimentos, mas com a mesma sensação de que a vida não tá valendo a pena e essas coisas assim, tá? Então, o livro ele tem uma questão muito forte sobre suicídio, sobre depressão, sobre, enfim, questões sentimentais, psicológicas, e o livro foca nessas questões, mas o peso do livro é um pouco diferente do peso que o filme traz, tá? Então já começamos aí com essa diferença. O filme mostra um outro lado, mas eu sei, eu compreendo que é uma adaptação, então obviamente não vai ser nada exatamente igual, né? Uma história que foi baseada no livro, não uma história que é uma reprodução do livro, tá? Eu só tô trazendo aqui os pontos que eu achei de diferença. Eu achei que esse ponto é um pouco importante, porque ele acontece na escola por um motivo que envolve a escola, né, na perspectiva dos personagens da depressão e do problema que eles estão passando, então envolve a escola o tempo inteiro, mas o filme aborda isso de uma forma diferente. Então, mesmo que envolva a escola, não traz a escola como esse pano de fundo para o principal, né, do problema, assim. Enfim, e foi uma das questões diferentes que eu, né, observei. Não que tenha ficado ruim, mas foi algo que eu realmente senti falta, e eu entendo que talvez tenha sido porque, não sei, mas essa cena poderia ser um pouco pesada, mas infelizmente muitas vezes a gente vê isso na vida real, então eu não sei, né, gente, o que é pesado pra mim é o próprio tema da história em si. Bom, e é isso, tá? Outro ponto que eu achei muito bizarro assim foi que o livro foca muito nos lugares incríveis que eles visitam. E quando eu li o livro, me lembro claramente de ter sentido fortes emoções em relação aos lugares, né? Pela perspectiva dos personagens. Eu achei sensacional a forma como eles narravam aqueles lugares, a forma como eles descreviam esses lugares. Então eu me sentia dentro, né? Perto, junto com eles naquele momento. E o livro, acho que ele deu uma pincelada assim, muito por cima desses lugares. Eu não vi esses lugares sendo, sabe, assim, trabalhados e mostrados pra gente. Eu acho que foi um ponto muito emocionante na história do livro, e o filme ele não aborda isso dessa forma. E outro ponto muito importante que eu vi, né, de diferença foi também no foco, né? O livro ele traz um foco nessa questão do suicídio, então tem uma carga emocional forte, com certeza, sem dúvida, mas ele tem um pano de fundo humorístico, ele tem um pano de fundo divertido. Ele traz esses personagens em vários ambientes, em vários cenários, de forma emocionante, né? Reflexiva, que reflete sobre a vida deles, que reflete sobre a vida
do outro, enfim, mas sempre nessa perspectiva emocionante, né? Não nessa perspectiva destrutiva. E o filme, ele tem uma carga emocional mais pesada do que o livro. Pra mim, isso ficou mais evidente, assim, acho que o foco do filme foi, de fato, a carga emocional por trás, mas de um modo, assim, muito mais caótico do que o livro traz. Então, foi um dos pontos que eu percebi, assim, de diferença e que me mexeram comigo. E outro ponto foi que o livro não foca no romance. Sim, gente, embora seja um romance, né, um IA, ele não foca no romance, ele foca na relação dos personagens. Então, mesmo quando esse romance acontece, que ele custa um pouco acontecer, não é o foco do livro. E o filme, pra mim, ficou um foco maior no romance. Foi mais focado no romance do que nas relações dos personagens. Então, não sei, eu achei que eu esperava um pouco mais também dessa questão, né? Porque eu esperava ver mais os personagens como amigos, como companheiros, como parceiros, como pessoa que compreende o que você está passando, enfim. E não trouxe muito essa carga pro lado da história do filme. Então, assim, essas foram as maiores diferenças que eu percebi, tá? A questão do foco não está muito nos lugares incríveis, o foco está um pouco mais no romance em si, e a carga emocional ter sido um pouco maior, assim, sabe? Foi bem forte no filme do que no livro, foi mais forte no filme. Eu não sei se talvez tenha a ver com questões de, né, sonoras e audiovisual, provavelmente tenha também. Só que o filme foi tão parado, a atmosfera do filme foi muito parada, e o livro, na verdade, acontece muito rápido. Muitas coisas vão acontecendo o tempo inteiro, eles vão visitando vários lugares e várias reflexões e várias, sabe assim, coisas incríveis que vão acontecendo. Para vocês terem noção, quando eu li o livro, eu não imaginava que existia esse tema tão forte. Então eu só fui perceber isso quando de fato acontece uma tragédia, né? Todo mundo já sabe. Mas quando acontece que eu falei, não esperava por isso, porque o livro não traz isso assim, dessa forma. Né? Foi um choque mesmo, foi uma reviravolta muito emocionante, mas que não te deixou ver isso antes, entendeu? Então o filme ele já traz isso de uma forma mais, eu já disse, mas é muito forte. Então é isso, assim, essas foram as minhas considerações. Eu acho que eu esperava um pouco mais do filme, eu não gostei tanto assim. Eu não vi ninguém falando sobre o filme, justamente para não ter nenhum tipo de influência, na minha opinião, tá? Então tô fazendo esse vídeo aqui, nesse momento, com essa opinião. Pode ser que eu mude, pode ser que eu reveja essas opiniões e, sei lá, veja que de fato foi melhor assim. Mas eu achei que o filme deveria ter focado mais nas relações dos personagens e principalmente nesses lugares incríveis, que foi o que transformou, foi o que ajudou, deu um alicerce, sustentou a vida deles dois e principalmente da Violet, né, que aprendeu através disso. Enfim, é isso. Eu também achei que o personagem Finch não foi muito bem trabalhado no filme. Eu esperava que fosse um pouco mais trabalhado, porque o livro trabalha muito bem, então, enfim, gente, é isso. Eu não gostei tanto do filme, tá? Eu gostei dos protagonistas do filme. Os que foram escolhidos, acho que fizeram um papel perfeito, foram muito bem. Enfim, a áurea do livro, pra mim, poderia ter sido um pouco melhor abordada, não sei, achei que faltou alguma coisa. Acho que o final é isso, achei que faltou alguma coisa. E não mexeu comigo tanto quanto o livro mexeu. Então, nesse ponto, eu vou, obviamente, escolher o livro. E eu não esperava escolher o filme, mas, né, às vezes acontece. E, assim, voltando mais uma vez, estou dizendo que eu entendo que é só uma adaptação, não é uma reprodução. Então, eu compreendo, eu só estou apontando os pontos que eu achava que mereciam maiores destaques. E é isso aí. Então é isso, se você assistiu e gostou, comenta pra mim. E principalmente, se você ainda não leu esse livro, leia, porque é muito bom. Eu gostei muito, li tem muito tempo, mas é tipo favoritado da vida inteira, tá? E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. E